Eu assisti o filme A Forja e eu quero te falar um pouco sobre o que eu achei desse filme. Meu nome é Alexandre Losato, seja muito bem-vindo ao meu canal. E você sabe que você tem teologia, você está no meu escritório improvisado, que é a minha sala barra mesa de cozinha, mas é onde tudo tem acontecido aqui em Porto Alegre. E eu assisti hoje à noite o filme A Forja, você deve estar vendo esse vídeo em outro momento, mas eu assisti hoje à noite, no dia 19 de outubro, eu assisti o filme. E eu queria falar um pouco sobre esse filme com vocês. Então, olha só. Primeiro de tudo, pelo que eu entendi, eu não assisti o Quarto de Guerra, mas eu acho que é uma coisa parecida no mesmo universo do filme O Quarto de Guerra. Os personagens, pelo menos da capa, me parecem ser os mesmos do que eu olhei. Então, cara, é um filme cristão, evangélico, novamente, né? E eu quero falar um pouco com vocês, tem um roteirinho aqui do que eu gostaria de falar. E falando primeiro sobre a, o filme em si. O nome do filme é A Forja. O subtítulo é. Como é que tá aqui? O Poder da Transformação. Muito bom. A Forja, o Poder da Transformação. Então, cara, é um filme legal, simples, ele não é muito elaborado. Eu coloquei aqui pontos positivos e pontos negativos, mas dá pra ver que o principal do filme ele é passar sobre o discipulado, o chamado do homem, também um pouco sobre a vida de oração. Então, eu notei que esses são os temas gerais do filme que ficam girando em torno disso também. Discipulado, oração, papel do homem. Mas eu tenho alguns probleminhas com esse filme e eu quero falar primeiro dos pontos positivos, tá? Então, olha só. A primeira coisa que eu percebi é que o filme, ele o foco dele é mostrar como os homens, ou como os homens estão perdidos, né, na nossa geração. Né? Eles mudam um pouco do que era o Quarto de Guerra, porque o Quarto de Guerra, o protagonista, ou a protagonista, o papel geral, central do filme está no papel da mulher. Aqui nós vemos que o homem ele é apresentado novamente como um problema, como uma fragilidade, e eles tentam tirar o foco da mulher como resolvedora do problema e começam a colocar no homem. Eu creio que isso veio porque muito das críticas do Quarto de Guerra é porque deu um protagonismo exacerbado para a posição da mulher. Então, esse filme ele está tentando, ele está mostrando como é a jornada de um homem tentar compreender o seu papel, avançar na maturidade. E, cara, eu acho que é um tema bom. Eu achei, assim, em geral, acho que é bem válido, tá? Então, vamos lá. Pontos positivos do que eu achei do filme. O foco no discipulado. Tá? O filme ele tem um foco muito claro no discipulado. No discipulado, não só o ato de seguir a Jesus, mas também o ato de ensinar outras pessoas a seguir Jesus. Porque o discipulado ele pode ser resumido em duas verdades, duas vertentes. Né? O primeiro é o ato de seguir a Jesus, o segundo, o ato de fazer outras pessoas seguirem a Jesus. A gente vê esse tema bem encaixado durante todo o filme. O foco dele é trabalhar essas questões de relacionamento, de aprendizado, de transformação de caráter através da jornada de um homem com outro, um ensinando o outro, mostrando como o discipulado vai moldando o caráter. Eu tenho certeza que isso ficou muito, muito bem visível e eu acho isso um ponto positivo pro filme. Gostei, achei legal isso, o filme mostrar. Nós precisamos de discipulado na igreja. Não só reuniões organizadas, mas reuniões também, como eu posso dizer, orgânicas, que acontecem de forma informal e que fazem a igreja ser moldada, o homem ser moldado, tá? Então, primeira coisa que eu achei legal, muito bom isso. Segunda coisa que eu achei interessante, a proeminência, o papel do homem, primeiro em destruir o seu lar e depois de reconstruir. Não vou dar spoiler aqui, tá? Mas tem essas duas vertentes do filme, né? O primeiro, a questão da destruição, né? A gente descobre com a morte do personagem do filho do Josué, né? O filho dele morre no acidente de carro por causa de um homem bêbado. O pai do Isaías, né? O Isaia, ele também destrói o lar. Então tem essas questões bem pontuadas, mostrando que o homem tem um papel tanto de destruição quanto de reconstrução. O Josué Moore, né? Ele é esse cara que passou pelos problemas e viu a reconstrução e a empresa dele enfim, é uma bênção para a sociedade, ele abençoa as pessoas que estão ao redor dele, ele é um ótimo líder, então mostra
esses dois pontos, a destruição de um homem e o papel do homem. Mostra também como é importante termos alguém guiando o homem para que ele não continue indo naturalmente para o processo de degradação, porque é isso que acontece. Nós estamos caminhando naturalmente para a degradação por causa do pecado. É o que a gente vê no personagem e até que alguém intervém. Teria muitas nuances para falar sobre questões de roteiro, mas eu deixei para depois, tá? Então, no ponto negativo. Terceiro ponto que eu achei muito bacana, muito interessante, é a vida de oração. Me fez lembrar muito do início da minha conversão, de orações que eu tinha, de modos que eu orava, de formas que eu orava, que eu clamava a Deus e, de certa forma, até me despertou para voltar a orar de forma mais intensa, né? Achei legal, os personagens orando, as situações que eles são colocados em conflito para orar, mas isso também se tornou um problema no ponto negativo, que aqui eu quero falar dos pontos negativos. Botei 3 positivos, vou botar 3 negativos. O filme, ele é muito evangélico. Se tu não é crente, tu não vai conseguir olhar. E até quem é crente acha muito chato, tá? Então, eu acho que ficou claro a questão da oração no filme. Não precisaria ficar repetindo vez após vez e tal. O filme, ele dá muito foco na oração. E eu acho que é porque ele quis pegar o mesmo público do Quarto de Guerra, quis mostrar. São muitas cenas de oração. Muitas cenas de oração. Chega a ficar chato, chega a ficar cansativo. E tem cenas que são mal feitas. Então, até isso, nesse sentido, é ruim de olhar. Tem uma cena especial que o rapaz tá orando no quarto e ele tá orando de porta aberta, de uma maneira desesperada e tudo mais. E daí a câmera vai girando pro lado, né? Que seria uma coisa criativa. E a mãe dele tá no outro cômodo. Mas, tipo assim, ele tá orando de porta aberta, clamando, gritando, e a mãe dele no outro cômodo, tipo. Mas cenas. Muitas cenas de oração. Não precisaria de tudo isso para mostrar a importância da oração. Poderia ser menos. Poderia ter uma, duas, três cenas de orações, elas sendo respondidas, já ficaria entendido na cabeça do público que a oração tem um poder e ela é relevante. Então, eu acho que ficou muito evangélico. Se a função é somente alcançar evangélicos, que eu acho que não é, porque está mostrando o drama de conversão de uma pessoa e tudo mais, eu acho que nesse sentido ficou pesado as cenas, tá? Pesaram a mão nisso, não precisava ter tanto. Segunda coisa que eu percebi é que o roteiro do filme é muito simples, é muito previsível, as coisas que acontecem. E muito acelerado. A gente entende que é um filme que tem 2 horas de duração, né? Mas as coisas, os problemas são apresentados de forma muito rápida. E se tu não tiver realmente interessado em olhar o filme, tu não vai te interessar na história, né? Porque a mãe está cansada do filho que vive uma vida de vadiagem somente porque ele aparece numa cena jogando basquete e na outra cena jogando videogame. Então, como tu vai entender o estresse daquela mãe? Pareceu, pra mim, muito desproporcional as atitudes que eu via na mãe com relação ao menino, porque foram 2 cenas só e ficou meio nada a ver, assim, no filme, né? Então, poderia ter sido trabalhado melhor, apresentado mais os problemas, melhor organizado, né? A saída do pai da casa, a vida do menino, algumas falas poderiam ter sido ditas mostrando que esse problema já vinha acontecendo. Então, ficou ruim, ficou bem ruim. O roteiro é simples, tá? É um filme muito simples, é um filme bem clichêzão, bem sessão da tarde, né? É aqueles filmes que não é nem... aqueles filmes bem sessão da tarde mesmo. Eles aqueles filmes que passavam no SBT, que eram bem simples de roteiro, assim, que é um filme feito para passar numa sessão da tarde, né, que não vai te exigir muito. Então, nesse sentido, eu vejo que ainda não aprendemos a fazer bons filmes evangélicos. Ainda não conseguimos fazer bons filmes evangélicos. Cara, concorda comigo? Comenta aqui embaixo se faz sentido o que eu tô falando, tá? Se você já ouviu outros filmes, se você quiser indicar um filme bom evangélico aqui, cara, não, mas esse filme quebra. Não sei, talvez eu esteja enganado. Mas os filmes que eu vi, é isso. Comenta aqui embaixo pra mim se eu tô enganado quanto a essas questões. Eu quero te ouvir, tá? Então, outra coisa que a gente vê, poucos personagens, tá? Poucos personagens. Aí é por uma questão de roteiro, questão de dinheiro, talvez. Mas o filme, ele apresenta uma fábrica, uma linha de produção,
que tem 20 e poucos funcionários e só 6 aparecem o filme inteiro. Então, pô, mostra esses personagens, né? Faz pelo menos, faz eles aparecer, né? Não custava nada ali naquela cena onde tem o maior conflito, assim, da empresa, né? Não do personagem. Mas se mostrasse todos eles empenhados, ele mostrou 4, 5, 6 funcionários e sempre aquela mesma história, estamos perdendo, não sei o que. Pá, ficou bem chato isso ficou bem chatão mesmo. Mas assim, no geral, eu acho que esse filme é um filme bem legal para ser assistido. Ele deve sim impulsionar Ministério de Homens, ele deve sim impulsionar Homens à Hombridade. A ideia é muito legal, a ideia da Forja, né? A gente já tem aqui no Brasil aqui um perfil no Instagram bem legal, que é Forjados, eu acho que é o nome. Então até siga no Instagram, aconselho se você segue ou não. Né? Se você conhece ele, manda para ele esse vídeo aí. Eu gosto muito do material que ele produz. Então eu acredito que é um bom convite à discussão. Eu acho que é um bom convite à discussão sobre o papel da masculinidade, o que os homens podem ou não fazer pela sociedade em geral, tá? Então, se você gostou desse react, você achou que faltou alguma coisa, você acha que ainda ficou, pá, essa cena aqui, isso aqui, não achei injusto o que tu falou, comenta aqui embaixo, se inscreve no meu canal, não deixe de inscrever, de comentar, de clicar no gostinho aqui, no joinha, para que esse vídeo seja impulsionado. Eu te agradeço por vocês terem assistido até aqui, e eu te espero no próximo vídeo. Um abração e até mais.